Tem alguém te destruindo por dentro neste exato momento. E o mais doido é que você sabe exatamente quem é. Não é o mundo, não são as pessoas. É aquela parte sua que acorda antes de você, te empurra para reações que você nunca escolheu e depois te deixa lidando sozinho com as consequências. Você tenta parecer no controle, mas basta um estímulo pequeno, um silêncio, uma mensagem seca, um olhar torto, e tudo desmorona dentro de você, como se alguém tivesse puxado um fio invisível que liga direto ao seu peito. E agora, antes da gente continuar, eu preciso que você prove uma coisa para você mesmo. Preciso que você responda 3 perguntas com sinceridade total. Não para mim, para você. Porque a forma como você responder vai revelar se quem está no comando da sua vida é você, ou essa parte interna que te arrasta sempre para o mesmo lugar. E se você acha que está quase no controle, é a prova de que não está. Quantas vezes você sentiu sua emoção decidir por você antes mesmo de você perceber que tinha uma escolha? Quantas pessoas já manipularam seu humor com um gesto mínimo e você nem percebeu que entregou esse poder? Quando foi a última vez que você reagiu como sempre reage e só depois percebeu que repetiu o mesmo padrão que prometeu abandonar? Estamos entrando em território perigoso. O tipo de verdade que arde não porque é cruel, mas porque é impossível de negar. Aquela verdade que sussurra quando você acorda achando que está no controle e uma mensagem ignorada é suficiente para desmontar seu humor inteiro. A verdade que aparece quando você percebe que não foi o trânsito que te irritou, foi o fato de que qualquer mínimo estímulo externo tem poder demais sobre o seu estado interno. A verdade que surge à noite, quando você finalmente admite que passa mais tempo sendo arrastado pelo que sente do que vivendo algo que pareça liberdade real. Este vídeo não é sobre técnicas de respiração, não é sobre contar até 10, não é sobre frases motivacionais pregadas no espelho. É sobre a mentira que você carregou por anos, a de que intensidade emocional é personalidade forte, de que explodir é autenticidade, de que engolir tudo é maturidade, de que você é assim mesmo. Mas por dentro você sabe, você não escolhe o que sente. Você é empurrado por isso, e não por fraqueza, não por defeito, mas porque ninguém te ensinou que existe uma guerra acontecendo dentro do seu peito, e você nem sabe que está perdendo. Você vive em um mundo que glorifica a reação e chama isso de autenticidade. Um mundo que diz, seja você mesmo, enquanto você ainda nem sabe onde termina sua vontade e onde começam seus padrões emocionais herdados. Você tenta viver com integridade, usando um manual que não foi escrito para alguém que enfrenta tantos estímulos, provocações e micro-ataques invisíveis. Aqui, a névoa começa a cair. Eu vou te mostrar as 9 estratégias que Nietzsche usou para explicar o verdadeiro domínio emocional. Vou te mostrar por que você sente que está enlouquecendo quando tenta se controlar. E porque isso não é loucura, é falta de método. Você não é explosivo por natureza. Não é ansioso por genética. Não está condenado a reagir para sempre. Você só está sendo comandado por correntes internas que ninguém te ensinou a soltar. E enquanto você não olha para elas diretamente, elas te destroem devagar. Então, respira. Apaga as luzes. A mente que você não domina te destrói. E agora você vai entender exatamente como isso acontece e como inverter essa estrutura antes que ela te consuma. O controle emocional não começa quando você tenta segurar a explosão. Não começa quando você respira fundo, segura palavras ou força um sorriso, enquanto tudo dentro de você está queimando. Ele começa muito antes, no instante em que você admite algo brutal. A sua própria mente te destrói mais do que qualquer pessoa à sua volta. Mais do que o chefe que te humilha, mais do que o parceiro que te ignora, mais do que qualquer situação externa que você usa como explicação. A mente que você não domina te destrói. E você já sentiu isso tantas vezes que perdeu a conta. Você acorda dizendo para si mesmo que hoje vai ser diferente, que não vai se irritar com coisas pequenas,
que vai manter a calma, que vai ser a versão centrada e adulta que você sempre promete ser depois de cada explosão. Mas basta um atraso, uma resposta seca, um olhar torto, uma frase atravessada, e o seu dia se parte por dentro. Não porque o mundo é cruel, mas porque as correntes dentro do seu peito ainda puxam mais forte do que a sua vontade. Agora imagina a cena. Um quarto escuro, sem janelas, sem portas. Você está de pé no centro. Do seu peito correntes surgem como se sempre tivessem estado ali. Você só nunca teve coragem de olhar. Cada uma vibra com uma emoção específica. A raiva, velha, faminta, sempre pronta para destruir. A ansiedade, inquieta, elétrica, sem direção. A vergonha, pesada e silenciosa. O medo, frio, paralisante. A culpa, sempre à espreita. A inveja, distorcida, escondida, mas viva. Essas correntes se movem sozinhas, como se tivessem vontade própria. Às vezes puxam devagar, quase imperceptíveis. Às vezes te arrastam com violência súbita. E você tenta resistir. Planta os pés, força o corpo, mas a força delas sempre vence, porque você nunca lidou com a corrente em si, só com o estrago que ela causa. É assim que você vive, engolindo quando deveria falar, falando quando deveria ficar em silêncio, explodindo quando jurou que não explodiria mais, reagindo como se algo antigo dentro de você decidisse tudo antes da sua consciência chegar. E o pior, você chama isso de jeito de ser. Nietzsche já tinha avisado. Isso não é identidade, é falta de presença, falta de método, falta de autodomínio. Quem vive assim não age, reage. E quem reage, vive como servo das próprias correntes internas. Por isso a antítese é inevitável. Ou você domina o que sente, ou o que sente domina você. Não existe meio termo. Não existe convivência pacífica com o caos interno. Existe escolha. Comandar ou ser comandado. Nietzsche dizia que o peso não destrói ninguém. O que destrói é não saber carregá-lo. Você não sofre porque sente demais. Sofre porque não sustenta o que sente sem desmoronar. A dor não vem da emoção, vem da impotência. Mas existe método, existe caminho. E tudo começa quando você para de fugir das correntes. E finalmente, olha para cada uma delas. A primeira estratégia que Nietzsche nos revela é simples na teoria e ignorada na prática. Nomear a emoção antes que ela te arraste. Parece básico demais, parece autoajuda barata. Mas é exatamente esse detalhe que te destrói. Você explode, fala o que não queria, entrega munição para quem te fere e passa horas se odiando depois, jurando que não sabe o que aconteceu. Mas aconteceu sim. Algo se moveu dentro do peito. E você não olhou, não nomeou, não testemunhou. E tudo que age no escuro te controla sem esforço. O que você sente nunca é genérico. Não é raiva do nada, não é ansiedade sem motivo, não é tristeza do vazio. Sempre existe uma causa específica. Ser ignorado de novo, ser comparado com alguém, ser desrespeitado de forma sutil, temer ser exposto como inadequado. A precisão no nome enfraquece a corrente porque tira dela o elemento da névoa. O que é específico pode ser enfrentado. O que é vago te domina. Dominar começa pelo ato simples e brutal de reconhecer exatamente o que está acontecendo dentro de você antes que vire ação no mundo. A segunda estratégia é distinguir impulso de intenção. Entre sentir algo e agir por causa desse algo, existe um intervalo microscópico, milésimos de segundo, onde vive todo o seu poder pessoal. A maioria das pessoas nem percebe esse espaço, porque vive reagindo como marionete emocional. Nietzsche chamava isso de vida reativa, quando o mundo aperta seus botões internos e você responde exatamente como ele espera. É assim que manipuladores te controlam. Eles não têm poder real, só sabem qual gatilho apertar. Quando você sustenta esse intervalo, quando sente a emoção mas não age no mesmo segundo, o jogo muda. Você deixa de ser previsível, deixa de ser o personagem fácil de manipular
Aquele que sempre explode quando cutucam sua insegurança, sempre implora quando é ignorado, sempre morde a isca quando provocam seu orgulho. Entrar nesse intervalo é o início da liberdade interna. Você ainda sente, mas não obedece automaticamente ao que sente. A terceira estratégia é aprender frieza interna. E aqui existe um mal-entendido gigante. Frieza não é apatia, não é fingir que nada te afeta, não é se tornar de pedra. É o oposto. É sentir tudo, inteiro, cru, intenso, sem ser arrastado. É sustentar o caos sem permitir que ele transborde como reação impulsiva. É permanecer estruturado enquanto seu mundo interno ferve. Nietzsche desprezava máscaras sociais. Ele valorizava força autêntica, aquela que permanece de pé, mesmo tremendo por dentro. Frieza interna é isso. Não reprimir, não negar, não apagar. É sentir e permanecer no comando. Quando você domina essa habilidade, provocações perdem efeito. Silêncios calculados perdem força. Olhares de desprezo viram ruído. O outro não consegue mais mexer no teu eixo, porque você não está mais reagindo a cada estímulo como um autômato emocional. A quarta estratégia de Nietzsche é desarmar os gatilhos que sempre te dominam. E isso dói porque te obriga a admitir algo humilhante. Você é previsível, assustadoramente previsível. Todos nós temos alguém que, com uma frase específica, nos desmonta em segundos. Um chefe que sabe exatamente onde cutucar sua insegurança. Um parceiro que toca sempre na ferida certa. Um familiar que pressiona o mesmo ponto há anos. Eles não têm poder real, só têm acesso ao botão certo. E você deixou esse botão exposto, brilhando como um alvo. A micropausa é o antídoto. Um único segundo de consciência total antes de reagir. Parece pouco, mas é o suficiente para quebrar décadas de automatismo. Esse segundo é o momento em que você percebe: o gatilho foi apertado, sim, mas eu não preciso disparar. A munição está carregada, mas o dedo não precisa obedecer. Quando você insere essa pausa, o outro perde completamente o script. Ele esperava a explosão e encontra silêncio. Esperava desmoronamento e encontra presença. O jogo desaba porque você saiu da coreografia que te mantinha preso. A quinta estratégia é separar a emoção primária da emoção fabricada. Esse ponto é devastador, porque expõe o quanto você sofre por ficções que você mesmo cria. A emoção primária dura segundos, é química pura. Mas você transforma 5 segundos de desconforto em horas ou dias de autossabotagem emocional. Recebe uma mensagem seca e, em vez de lidar com o fato, você escreve mentalmente um romance inteiro. Ele está bravo. Ele perdeu o interesse. Eu fiz algo errado. Eu vou ser descartado. Nada disso é real. É invenção sua. Nietzsche dizia que sofrimento prolongado é imaginação, não verdade. Controle emocional nasce quando você abandona a novela interna e volta para o fato nu. A mensagem foi seca. Só isso. Todo o resto foi você que construiu. A sexta estratégia é entender que o corpo participa da mente e às vezes manda mais que ela. Você quer controlar emoções respirando como alguém que está fugindo, com ombros tensos como quem espera um ataque, com postura de derrota. A neurociência já validou o que Nietzsche intuía. O corpo dita o tom emocional. Se o corpo comunica perigo, a mente responde com medo. Se o corpo comunica presença, a mente se organiza. Ajustar respiração, postura e ritmo não é relaxamento, é engenharia fisiológica. É o corpo estabilizando a mente quando a mente não consegue se estabilizar sozinha. Quando você coloca o corpo em posição de firmeza, ele envia um recado bioquímico claro. Não estamos em pânico, não estamos em guerra, não estamos prestes a morrer. E a mente acompanha. A sétima estratégia é encarar o ressentimento. E essa é a mais dolorosa porque exige que você pare de fingir. Ninguém quer olhar para o acúmulo de mágoas não resolvidas, injustiças engolidas, expectativas destruídas. O ressentimento é silencioso,
mas corrosivo. Ele não grita, ele sussurra, e justamente por isso destrói mais do que qualquer explosão. Nietzsche via o ressentimento como a pior corrente, pesada, espessa, escondida, mas sempre ativa. Ele te prende ao passado como se cada lembrança fosse uma âncora. Situações que já morreram lá fora continuam vivas dentro de você porque você nunca permitiu que o ciclo emocional fosse concluído. Mas ressentimento também é energia. Energia parada vira veneno. Energia convertida vira poder. Quando você para de revisitar mentalmente o passado para se ferir e passa a usar essa dor como combustível para movimento, foco e disciplina, a corrente enfraquece. A melhor vingança nunca é provar algo para quem te feriu. É construir uma vida em que aquela ferida não determina mais nada. É transformar a dor em eixo, não em prisão. A oitava estratégia é limitar a exposição a pessoas emocionalmente instáveis. Essa é difícil porque você foi condicionado a acreditar que deve aguentar tudo, ser compreensivo sempre, carregar o caos dos outros como obrigação moral. Mas não funciona assim. Você pode ter dominado todas as estratégias anteriores. Basta meia hora com a pessoa errada e tudo dentro de você vira fumaça. Nietzsche dizia que algumas presenças corroem o espírito, não necessariamente por maldade, mas pelo volume de ruído emocional que carregam. Ordens internas se desfazem perto de quem vive em desordem. Isso não é egoísmo, é autopreservação. Controle emocional também é seleção. Algumas pessoas drenam sua energia de um jeito tão profundo que nem a mente mais treinada consegue sustentar por muito tempo. Proteger seu ambiente não é luxo, é estrutura. A nona estratégia é construir o centro interno inabalável. O núcleo que não depende do humor do outro, do silêncio do outro, da validação do outro. Nietzsche ensinava que o verdadeiro poder nasce quando você existe plenamente sem se curvar ao clima emocional externo. Quando sua paz não depende da reação alheia. Quando sua firmeza não oscila conforme o vento. Quando as correntes internas ainda estão lá, mas perderam autoridade. A raiva aparece, mas não te comanda. O medo surge, mas não te paralisa. A vergonha bate, mas não te define. Construir esse centro é o que finalmente te tira do modo reativo e te coloca como autor da sua vida emocional, em vez de personagem arrastado pelas circunstâncias. Volte ao quarto escuro, aquele mesmo espaço que parecia uma prisão. Você está no centro outra vez, mas agora algo mudou de forma silenciosa e definitiva. As correntes que antes saíam do seu peito como raízes vivas estão no chão, pesadas, imóveis, como se tivessem desistido de te arrastar. Não porque você lutou contra elas como um guerreiro desesperado, nem porque fingiu heroicamente que não existiam. Elas caíram porque você sustentou cada uma com consciência, sem fugir, sem negar, sem obedecer. Elas caíram porque você nomeou emoções que antes te comandavam no anonimato. Caíram porque você criou o espaço entre impulso e ação, que antes nem sabia que existia. Caíram porque você aprendeu a sustentar o caos sem transformar em explosão. Caíram porque você desarmou os gatilhos que te deixavam previsível. Caíram porque você parou de alimentar histórias internas que só existiam na sua cabeça. Caíram porque você usou o corpo como estrutura, não como inimigo. Caíram porque você transformou ressentimento em movimento. Caíram porque você protegeu o ambiente emocional que antes te destruía. Caíram porque você construiu um centro interno forte o suficiente para não ser movido pela primeira rajada de vento. E então, você percebe o detalhe mais brutal de todos. Nenhuma daquelas correntes estava realmente presa a nada. Não havia âncora no chão, não havia gancho na parede, não havia mecanismo externo mantendo você ali. As correntes estavam presas apenas naquilo que você acreditava sobre si mesmo. Eram padrões tão antigos que você confundiu com destino, mas nunca foram. Nunca. É aqui que a verdade final se revela sem piedade. Ou você domina o que sente,
ou o que sente domina você. A mente que você não domina te destrói, e sempre destruiu. Não por maldade, mas por falta de método, por falta de consciência, por falta de presença. Nada mudou no mundo externo. As pessoas continuam sendo as mesmas, as situações continuam desafiadoras. Mas você mudou de postura, e isso é suficiente para inverter a estrutura da sua experiência de vida. O caos continua existindo. A diferença é que agora ele não comanda. Você sente emoções intensas, mas elas não decidem por você. Você não se torna apático, se torna presente. Você não se torna frio, se torna estruturado. Você não se torna perfeito, se torna autor da própria vida. E nesse momento silencioso dentro do quarto escuro, quando você percebe que as correntes caíram, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. É aí que você finalmente entende o que Nietzsche tentava dizer. Liberdade não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. As 9 estratégias estão diante de você, claras, inteiras. Mas entender não é dominar. E dominar não é aplicar uma vez e achar que resolveu. Você vai esquecer tudo isso amanhã quando alguém te provocar no pior momento possível. Vai esquecer às 3 da manhã quando a ansiedade apertar o peito. Vai esquecer no trânsito, na discussão, na reunião, quando a vergonha tentar te paralisar. A pergunta real não é se você entendeu, é qual corrente você vai soltar primeiro. Porque não existe transformação épica, existe escolha diária, uma corrente específica, aquela que te arrasta há anos, aquela que moldou seus relacionamentos, seus medos, suas reações automáticas. Começa por ela, reconhece ela, entra no intervalo entre impulso e ação por causa dela. Sustenta ela sem desmoronar. Você não precisa vencer tudo de uma vez, precisa vencer uma única vez a corrente certa. E você vai falhar, várias vezes. Vai reagir quando prometeu não reagir. Vai cair nos mesmos padrões. Vai achar que nada mudou. E mesmo assim, cada falha te mostra um detalhe novo do mecanismo interno. Cada recaída te ensina uma nuance da corrente. Até que um dia, sem anúncio grandioso, você percebe. Ela não te arrasta mais. A emoção aparece, mas não comanda. O impulso surge, mas não decide. O padrão se ativa, mas você permanece de pé. E nesse momento silencioso, você entende que a mente que você não domina te destrói, mas a mente que você aprende a sustentar te liberta. Liberdade não é viver sem dor, sem raiva, sem medo. Liberdade é ser capaz de sentir tudo isso sem ser escravo disso. É ter presença onde antes só havia reação. É ter escolha onde antes só havia automatismo. Perfeição é fantasia. Consciência é poder. Agora que você viu as correntes no chão, a pergunta não é se você consegue viver sem elas. É se você finalmente vai parar de tratá-las como se ainda tivessem poder. A vida não vai esperar você se sentir pronto para começar a viver com presença. Se inscreva no canal, não para juntar mais informação, mas para ser lembrado semanalmente de que controle emocional não é evento, é prática. Cada vídeo aqui existe para te tirar do automático e te trazer de volta para esse ponto de presença onde as correntes começam a cair. Ative o sininho para não esquecer o que você já sabe. Ou você domina o que sente, ou o que sente domina você. Curta este vídeo se alguma dessas 9 estratégias tocou no ponto exato que você vinha evitando olhar. O desconforto que você sentiu não é fraqueza. É sinal de que a verdade encostou na parte certa. Compartilhe com quem precisa ouvir isso agora. Não para salvar alguém, mas para plantar a dúvida necessária. E se eu não precisasse mais viver sendo arrastado por impulsos que eu nem escolhi? E escreva nos comentários, qual corrente específica te puxa mais forte? Não é ritual vazio, é o primeiro passo da primeira estratégia. Nomear, trazer à luz, ver com clareza. E talvez ao ver outras pessoas fazendo o mesmo,
você perceba que ninguém está sozinho nesse quarto escuro. Todo mundo carrega correntes. Alguns só decidiram começar a derrubá-las.